O dinheiro não nasceu no mercado, na feira, nem na mão de um comerciante. O dinheiro nasceu no templo. E isso não é metáfora. Oi, eu me chamo Karine, eu sou arqueóloga e me acompanhe nessa série de vídeos que estou fazendo para entendermos como acontece a evolução da economia até os nossos dias. A gente aprende que o dinheiro surgiu para facilitar trocas. Mas não é só isso. A arqueologia mostra outra coisa. O dinheiro surge quando a dívida vira complexa demais para ser lembrada. Na Mesopotâmia, ninguém usava moeda para comprar pão. Usava escrita para lembrar quem devia cevada. Muito antes de existir moeda, as pessoas já deviam umas às outras. Devia coisas como comida, trabalho e até tempo. Enquanto se vivia em comunidades pequenas e todos se conheciam, tudo bem. Mas quando os grupos se tornavam maiores, porque o desenvolvimento de atividades como a agricultura e o pastoreio aumentava a capacidade de produzir alimentos, os grupos cresceram e até as cidades puderam começar a desenvolver. Aí ficou mais difícil organizar as dívidas. E dívidas sem memória vira caos. Então, alguém precisou registrar. E quem guardava os registros? O templo. O primeiro banco da história não tinha caixa eletrônico, tinha altar. Na Mesopotâmia, região que hoje corresponde principalmente ao Iraque e partes da Síria, há mais de 5.000 anos, sacerdotes começaram a gravar símbolos em tábuas de argila. Não eram poemas ou orações, eram contas. Coisas como quantos sacos de cevada, quanto de prata, quem devia para quem, e a partir disso, a escrita nasce. Nasce para controlar dívida. Os povos sumérios, acádios e assírios desenvolveram a escrita cuneiforme, gravando símbolos em tábuas de argila com um estilete. Embora ainda não existissem moedas metálicas na maior parte da Mesopotâmia antiga, essas teriam surgido muito depois. Os registros reconhecidos por comunidades e templos funcionavam como meios de crédito. Uma tábua que especifica que um certo valor em prata ou cevada era devido, poderia ser usada como evidência para pagar ou transferir esse valor. Em algumas tabuletas de argila foi deixado o registro das dívidas. Alguns desses objetos, com tamanho menor do que uma mão, eram em si uma promessa de pagamento ao portador da tabuleta, ou uma espécie de ordem de compra. Em algumas estava escrito, por exemplo, que a dívida de 4 medidas de cevada deveria ser paga ao portador na tabuleta de argila, o que na prática transformava aquele objeto em uma espécie de dinheiro. Esses registros serviam como promissórias ou recibo, o que, para a economia da época, significava que uma pessoa podia dizer devo isso e transferir essa promessa para outra, um conceito muito próximo ao de cheque ou de crédito escrito. Então, descobrimos que o primeiro contador da história não trabalhava num escritório, trabalhava num templo. Por quê? O templo era o lugar mais seguro, mais respeitado e onde ninguém ousava roubar. Ou, pelo menos, era o que se acreditava. E aqui acontece algo fundamental. O dinheiro ainda não existia formalmente, mas o valor passa a existir fora das pessoas, numa ideia abstrata. Ele vira número, registro, promessa, confiança materializada. Por que isso é importante? Porque mostra um registro econômico primitivo. As tábuas mostram que a necessidade de registrar transações financeiras foi um dos principais motores para o desenvolvimento da escrita. Também mostra o ancestral da contabilidade e do crédito. Esse sistema é considerado por muitos estudiosos como uma das primeiras formas de dinheiro baseado em crédito, um precursor tanto da moeda quanto dos cheques. E, por fim, mostra que havia um contexto cultural avançado. A Mesopotâmia possuía leis, taxas de juros e contratos formais muito antes da cunhagem de moedas, indicando uma economia sofisticada e complexa. O Código de Hammurabi, por exemplo, estabelece que a taxa de juros da prata é de 20% e do grão é de 33%. As famosas tábuas de argila registram quantidades de cevada, prazos, nomes, juros. Um exemplo clássico seria: fulano deve X medidas de cevada ao templo a serem pagas na próxima colheita. Isso não é compra, é crédito agrícola. O valor monetário aqui não circula como um objeto, ele funciona como unidade de conta. A prata, por exemplo, muitas vezes nem mudava de mãos. Ela era referência abstrata de valor. No Código de Hammurabi também havia proteção em caso de quebra de safra. Se o devedor não tivesse como pagar devido a uma colheita ruim, devido a causas naturais, o código permitia a isenção de juros naquele ano. As empresas comerciais de longa distância dos comerciantes assírios, dos séculos 20 e 19 antes da Era Comum, por exemplo,
documentadas por cerca de 24 mil tabuletas de argila da cidade de Caneste, no centro da Turquia, incluía elementos modernos como cheque ao portador. Até mesmo comerciantes que faziam operações de longa distância ofereciam uns aos outros uma espécie de crédito, por meio do qual podiam retirar recursos em um local e devolvê-los em outro, ou transferir o direito aos recursos para outra pessoa. Mas por que os templos dominavam a produção de registros e viram uma espécie de banco? Porque o templo reunia 3 coisas essenciais. Segurança. Suas paredes eram grossas, tinham vigilância constante e tinham respeito da sociedade. Segundo, conhecimento. Eles tinham escribas, eles sabiam fazer contabilidade e eles tinham uma padronização. E por fim, eles tinham uma autoridade simbólica. Quebrar um contrato não era só ilegal, era ofensivo aos deuses. Dívida vira compromisso moral, não apenas econômico. Repare que os juros aparecem desde o início. Isso mostra que o sistema já entendia o risco e o tempo já tinha preço. Juros não são um desvio moderno, são parte estrutural da dívida. É uma dívida como forma de controle social. E aqui entra o ponto mais sensível. Quando você deve, você trabalha, você obedece, você permanece vinculado. E em períodos de crise, dívidas viram servidão e famílias poderiam perder as terras. E assim, o templo e o palácio ganhavam mão de obra. A dívida cria uma relação que não acaba no momento da troca, ela se estende no tempo, e quem controla o tempo, controla as pessoas. E sabemos tudo isso porque as dívidas foram registradas nas tabuletas de argila, graças ao fato de terem sido preservadas ao longo do tempo. E percebe uma coisa importante? O dinheiro nasce colado em 3 coisas: religião, poder político e medo da escassez. Não é neutro, nunca foi. Mas junto com ele nasce algo perigoso, a ideia de que o valor da sua vida pode ser calculado. No próximo episódio, o dinheiro vai sair do templo e cair na rua. Vai ganhar rosto e quando isso acontece, impérios surgem e quebram. Porque nem toda dívida é eterna, mas todo poder acredita que é. A gente continua. Que bom ter você aqui. Peço que deixe seu like e considere se inscrever no canal.